Que é o primeiro congresso da Casa Chama de saúde para pessoas trans. Essa mesa em especial é uma mesa muito importante, porque ela está diretamente relacionada com os trabalhos que a Casa Chama vem construindo. Aqui tem o Dr. Alexandre, que foi o primeiro médico a ajudar a gente a começar os atendimentos médicos. Começamos assim com uma mana que sofreu uma violência, não estava sendo atendida. Aí o doutor Alexandre fez os movimentos lá na Santa Casa, conseguimos atender ela e assim começou a atender mais uma, outra. E a gente hoje, depois que o doutor Alexandre também trouxe o doutor Rodolfo Galeazzi, a gente construiu um atendimento que não existia na UBS Centro Escola Barra Funda, que atende em média 250 pessoas trans e ainda pode atender muito mais. Então, a gente acabou nesse processo e eu sou eternamente grato a você, porque nesse processo a gente acabou criando esse atendimento. Então, a Casa Chama funcionou nesse sentido como articulador e captador dessas pessoas que precisavam de atendimento, com médicos interessados em atender com dignidade, e se especializar, desculpa, entrou uma música do Awice, e se especializar nesse sentido, e essa mesa quer discutir essa temática. Aqui também tem a doutora Celina, que ela também representa para a gente nosso diálogo. É uma pessoa que está lá todos os dias no Centro Escola Barra Funda, atendendo essas pessoas. Tenho certeza que a doutora Celina pode explicar muito como isso funciona, também identificar coisas. A Casa Chama também tem ido atrás de emendas parlamentares. Érica Malunguinho já aprovou uma emenda, a gente vai chegar lá com dinheiro para o ano que vem, para melhorias no atendimento. E tem fila, tem coisas, tem muita demanda, a gente ainda tem muito para melhorar, para construir. E eu queria falar que, assim, é lindo, é muito lindo, porque desde já, eu já posso falar que tem muitas pessoas trans que passam pela Casa Chama que não gostavam de ir ao médico. E agora elas se sentem melhor, se sentem seguras, tem um lugar seguro para elas irem. Então, é muito preocupante. Então, voltando, esse é o objetivo desse congresso, fazer com que as pessoas sejam bem atendidas com mais dignidade. Agora eu vou passar aqui o microfone para a Pice, que é mediadora, e ela vai apresentar novamente todo mundo da mesa. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigada, Dig. Tudo bom, gente? Prazer vocês estarem aqui. A gente está aqui, na verdade, Vou começar apresentando vocês, tá bom? E depois acho que eu queria fazer um comentário meio que disparador, e daí vocês trazem as experiências de vocês, tá bom? Bom, aqui na mesa a gente tem a doutora Celina Prado, médica formada na Santa Casa de São Paulo e residente do 2º ano de Medicina da Família e Comunidade, Santa Casa de São Paulo, e trabalha há 1 ano no meio do ambulatório trans da Barra Funda. 1 ano e meio. É que está escrito aqui de outra forma. Também temos o Dr. Alexandre Cizílio, médico da Família e Comunidade, mestre em Saúde Coletiva e doutor em Educação e Saúde, professor e pesquisador da Faculdade de Ciências da Saúde do Albert Einstein, e cofundador da Casa Chama. E a doutora Vivian Avelino Silva, que é médica infectologista, professora e pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP e da Faculdade de Ciências da Saúde do Albert Einstein, professora adjunta do Departamento de Epidemiologia e Bioestatística da Universidade da Califórnia, São Francisco, presidente e cofundadora do Instituto Saúde e Diversidade. É um prazer ter vocês aqui, tá bom? Eu acho que, assim, antes de passar a bola para vocês, eu queria... Peraí que estou sufocada. Tem 1 metro de distância. Antes de passar a bola, eu queria dar um gás na nossa conversa, compartilhar com vocês 2 experiências pessoais enquanto uma travesti
nos serviços de saúde, tanto enquanto uma paciente, enquanto como profissional também. Né? A primeira é como uma paciente. No ambulatório trans, que eu faço acompanhamento hormonal na Santa Cruz, né, teve um episódio, a primeira vez que eu fui, conversando com a médica, ela perguntou se eu era uma mulher trans ou se eu era uma travesti. E aí eu falei, eu sou uma travesti. Ela, então você não quer fazer cirurgia? Aí eu fiz assim, oi? Que pobre a sua compreensão da travestilidade, meu bem. Passou. A segunda experiência aconteceu onde eu trabalho, que é no Centro de Pesquisas Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E assim, eu tive uma situação de um médico me chamar no masculino, fiquei, né, indignada, depois ele veio me pedir desculpas, e nesse processo de me pedir desculpas, ele falou assim para mim, eu não sei como eu te chamei no masculino, você é tão feminina, talvez falte uma prótese. E aí, assim, até 2018, a transexualidade ela era patologizada, né, considerada uma doença mental, tanto no CID quanto no DSM. E a decisão de incluí-las nesses catálogos, né, e torná-la é tomada por médicos que detêm esse poder de determinar o que é normal e o que foge da norma. A gente sabe disso. E é justamente a partir do exercício desses poderes que se produzem os estereótipos, como esses que eu tive que passar nos 2 episódios. Então, veja, embora em âmbito legal a gente tenha conseguido transformar essas perspectivas em alguns níveis, eu não sinto que grande parte dos profissionais da saúde, dos serviços de saúde, tem, de fato, conseguido se destituir deste poder patologizante. E daí eu queria que vocês compartilhassem um pouco de como vocês enxergam e se existe esse movimento de repensar os corpos trans e corpos travestis, né? E quais os desafios vocês veem como prioritários para aproximar de maneira humanizada essas pessoas dos serviços de saúde. Tá bom? Obrigada. Podem ir. Quem quer começar? Gente, boa tarde a todos. É realmente um prazer estar nesse congresso, porque eu estou na Casa Chama desde quase o iniciozinho, e é uma construção incrível que a gente fez até agora. E a gente, eu tenho uma parcela pequenininha, né? Mas é muito gostoso estar aqui e estar acompanhando tudo isso. Pícia, eu vou te falar, eu tenho 22 anos de formado, né? Eu tenho 10 anos de professor. Nesse tempo todo, primeiro, e eu acho que a Vivi depois pode dialogar com isso, porque nós somos da mesma faculdade, o transexual e o travesti, ele está relegado a um papel... a gente só pensa nisso quando a gente vai pensar, ou a gente só pensava nisso quando a gente ia pensar em IST, né? Porque ainda tem uma cultura... Tinha muito, eu sou mais velho que a Vivi, mas sei que a faculdade não mudou tanto assim, a nossa faculdade, ainda tem uma construção da sociedade de ver o travesti, o transexual, como prostituto. A travesti, perdão. Como prostituto, né? Como só trabalhando na prostituição. E que não é verdade. Né? Mas ainda você tem uma construção de colocar a população transexual e a travesti como prostituta, né? Isso em toda a escola de medicina. Eu, depois de 22 anos de formado, depois de 10 anos de professor, eu só fui me atentar para alguma coisa nesse tipo há uns 5, 6 anos atrás, quando o DIG me procurou com essa menina trans que tinha sofrido... E aí era uma situação muito complicada, porque ela tinha sofrido uma agressão na rua, tinha tido uma fratura, tinha procurado o serviço, que era o serviço que eu trabalhava, que eu era médico, que eu era professor, era coordenador de várias coisas, e ela tinha sofrido uma transfobia dentro desse serviço,
e não tinha tido a sua demanda de saúde resgatada, atendida, né? Nesse momento, eu fiquei pensando, eu, como educador, fiquei pensando, nossa, a gente falhou demais, né? A gente está falhando demais, né? Como é que a gente faz toda uma construção de uma saúde centrada no paciente, uma saúde integral, inclusiva, e os meus alunos, porque foi um aluno meu que atendeu, ainda perpetua transfobia dentro do serviço, que é um serviço escola, né? Nesse momento, eu comecei a fazer um pequeno movimento, na verdade, um movimento de pautar a saúde trans, a saúde da população trans, de uma forma integral, tentando tirar desse nicho da IST, no meu dia a dia, no que eu fazia dentro daquela instituição de ensino, junto com os meus alunos, no meu ambulatório, né? Mostrar para esse aluno que a população trans, ela pode até ter IST, porque pode trabalhar com prostituição com qualquer outra pessoa, né? Não tô demonizando a prostituição nem a profissão, mas não é só isso. Não pode estar simplesmente relegado a isso. E ter outras demandas de saúde, né? Então a gente começou e aí teve uma parceria muito incrível com a Casa Chama, porque depois desse primeiro caso que a gente teve, a gente começou a trazer quem precisava de atendimento, e eu comecei a pautar com os meus alunos o que era fazer um atendimento da população transexual e travesti, né? Que tem que ser um atendimento inclusivo, tem que ser um atendimento que você precisa respeitar aquela pessoa como ela é, e ver a saúde integral daquele paciente que está na sua frente. Esse movimento, né, ele foi o embrião do que hoje é o Ambulatório Trans da Barra Funda, né? Hoje, o Ambulatório Trans da Barra Funda é um ambulatório de saúde integral, né, que atende uma quantidade bem grande de gente, já virou uma referência ali principalmente da região central da cidade, e é um ambulatório dentro de uma instituição de ensino, né? Isso é uma coisa que é muito importante para mim, porque eu acho que, para responder, dialogando um pouco com as suas questões, para que a gente não tenha situações como essa dentro da medicina, eu preciso formar uma nova geração de médicos. Eu preciso formar uma geração de médicos tratadas de forma equânime, né? E eu acho que colocar a saúde da população trans como um eixo importante na educação médica tem que ter um protagonismo
Pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, estamos retomando. Então, eu sou Vivian Avelino Silva, quero agradecer ao Saulo Ciasca, André Ercovitz e Ademir Lopes Júnior por terem me cedido parte desses slides aqui da parte da educação. Eu estou representando as minhas instituições acadêmicas aqui e o Instituto Saúde e Diversidade, que eu convido a todos e todas e todes para conhecer, saudiversidade.com.br, pessoal. Bom, eu trouxe aqui algumas notícias de jornal, foi muito fácil de achar, é só você colocar transfobia na saúde, transfobia nos hospitais, e realmente aparece muita notícia. Infelizmente, a gente tem esse cenário hoje, no qual o sistema de saúde, os hospitais, os postos de atendimento, ao invés de gerar acolhimento, cuidado, promoção de saúde para as pessoas transvestigêneres, a gente tem situações em que o próprio serviço de saúde gera mais sofrimento, mais violência, mais doença para essas pessoas que já têm esses desafios todos. E, realmente, um cenário dramático é esse, no qual a gente tem profissionais de saúde, trabalhadores da saúde, como agentes de doença, de violência, de sofrimento para as pessoas transvestigêneres, ao invés de trazer conforto, cuidado e saúde, né? Estava comentando aqui antes com a PICE, a gente tem assim, um investimento e engajamento enorme em tentar trazer educação, inclusão, empatia para os alunos e alunas, mas muitas vezes a gente esbarra numa dificuldade, que é o fato de existir uma construção social, familiar, religiosa, de várias origens, que já o aluno e a aluna chegam aí no ensino superior com um background, com um conceito muito errado, determinista, de que o gênero vem definido a partir do fenótipo da genitália externa, né? Então, essa desconstrução ela não é simples, e a gente sempre precisa pensar na importância de trabalhar a educação sexual desde a escola primária, né, desde a educação básica. Bom, quais têm sido, então, as nossas propostas e o nosso investimento como educadores em saúde? A gente gostaria muito de trazer cada vez mais estímulo à criação de unidades curriculares que sejam, de preferência, transversais e transdisciplinares. Como assim, né? Não adianta ter um curso, né, um pingo, né, no meio de 5, 6 anos de faculdade e esquece, e depois as várias outras disciplinas pelas quais os alunos vão passando perpetuarem a transfobia, né? Então, realmente, o investimento em diminuição do preconceito e do estigma precisa ser homogêneo, né? Não adianta ficar um único professor tentando pregar aquele conceito. Seria muito interessante que a gente pudesse sempre incluir nome social no ato da matrícula de estudantes, funcionários e docentes. Aliás, isso é um direito da pessoa que vai fazer a matrícula, né? Mas, mais que isso, ele também, hoje, né, especialmente no momento de muito retrocesso que a gente vive, é uma forma de marcar que existe comprometimento, que existe engajamento da instituição com esses valores. A gente gostaria muito que existissem cotas no vestibular, da mesma forma que hoje a gente tem para pessoas negras e indígenas, que existissem também cotas no vestibular para pessoas trans e travestis. Dado o número e o tamanho das barreiras que a nossa sociedade coloca para as pessoas trans, realmente chegar na universidade é um desafio tão grande que faz todo o sentido que a gente tem esforços ativos para diminuir essas barreiras para as pessoas transvestigêneres, né? Bolsas de financiamento para pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade familiar e social. Não que outras pessoas não tenham também situação de vulnerabilidade, mas as formas de resolver o acesso a recursos é muito mais difícil para as pessoas trans, e isso deve ser levado em consideração. Ampliar também o número de pessoas representando os espaços de poder, né? Então, docentes, diretores, pessoas da área administrativa e outros funcionários e funcionárias LGBTQIA+, precisam estar representados aí nas organizações e nas instituições acadêmicas. A gente gostaria também de estimular o desenvolvimento de campanhas de visibilidade e promoção da diversidade
não só como uma forma de tolerar e aceitar, mas como uma forma de celebrar a diversidade como um aspecto positivo e enriquecedor para toda a sociedade, né? Promover cursos para qualificar funcionários. Então, nem todo mundo já vem treinado, a gente precisa realmente dar mais oportunidades de aprendizado. E muitas pessoas realmente querem, né, se envolver, outras não. Então, eu até já vou falar sobre isso daqui a pouco, né, sobre se a gente deve ter cursos optativos ou disciplinas obrigatórias nesse sentido. Estabelecer editais específicos para o desenvolvimento de ações de ensino nessa área. Estabelecer diálogos e parcerias com movimentos LGBTQIA+, estamos aqui, né? Também implementar políticas normativas para uma melhor cultura e clima institucional. Então, várias empresas hoje estão investindo em pesquisa de clima e ações para melhorar o acolhimento de pessoas LGBT nos ambientes de trabalho, né? Inclusive na instituição em que a gente trabalha, né, Lê? E falar sobre temas da saúde LGBTQIA+, na prova de residência, nada melhor do que cair na prova para fazer uma pressão para os alunos e alunas todos se interessarem pelo tema, né? Bom, qual que foi a nossa primeira iniciativa lá na Faculdade do Einstein, que é onde eu e a Lê damos aula? A primeira iniciativa foi criar uma disciplina optativa. Sempre é um cabo de guerra, né? Assim, a gente tentando colocar mais o assunto e as pessoas com uma resistência, não tem espaço na grade, é muito difícil, enfim. Então, a primeira coisa que a gente conseguiu implementar foi uma disciplina optativa, que era à noite, com vários professores convidados e convidadas. Então, a gente teve essa disciplina no segundo semestre de 2020, online. O corpo docente era multiprofissional. E aí, só para dar uma ideia para vocês, as disciplinas optativas, em geral, lá tem uma procura em torno de 12, 15 alunos por disciplina. A gente teve mais de 90 inscritos, dos quais a maioria, né, 2/3, terminou a disciplina, com trabalho de conclusão e tudo mais. Depois dela, vários alunos e alunas vieram me perguntar se não ia ter de novo, né? Então, tem muito mais gente interessada. Agora, o grande problema é que a gente tem procura dos convertidos, né? Ou seja, quem já tem sensibilidade, quem é LGBTQIA+, quem já está engajado com esse assunto, é que quer aprender mais e que faz questão de fazer a disciplina. E quem mais precisa ouvir é quem se recusa a fazer a matrícula, já que ela é optativa. E isso daí era muito frustrante, né? Porque, de fato, a gente precisa atingir, com esse conhecimento, a todos e todas. Não adianta a gente só atingir quem já tem o ouvido sensível, né? A grande discussão, então, nesse momento, era: será que a gente vai fazer uma disciplina obrigatória, né, que ia cair naquele problema, né, de ser um único nicho, um único espaço de discussão muito restrito, e aí, ao longo dos outros 5 anos e meio da faculdade, os mesmos absurdos iam continuar se reproduzindo aí ao longo das outras disciplinas, né? Depois, eu estou seguindo aqui o tempo do calendário, né? Depois dessa disciplina, a gente começou a fazer a atividade do podcast, que foi o que deu início ao Instituto Saúde e Diversidade. Então, o podcast chama Saúde e Diversidade. Convido vocês a ouvirem. A gente faz entrevistas. Toda a primeira temporada é sobre saúde integral de pessoas LGBTQIA+, e toda a segunda temporada é sobre a saúde integral de pessoas diversas, extrapolando aí a diversidade LGBTQIA+, porque a gente percebe, né, que existe intersecção entre muitos outros aspectos da saúde, raça, corpos diversos, pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo, situação de rua ou privadas de liberdade, pessoas com deficiência e uma série de outras diversidades que a gente também quer trazer à discussão, tá? E aí, dentro das atividades do Saúde e Diversidade, além do podcast, a gente tem várias atividades em redes sociais, e eu queria trazer aqui o exemplo dos Reels que a gente tem produzido, inclusive Atos, que está aqui, participou da produção. A gente tem tentado trazer a informação, né, a respeito da violência contra pessoas LGBTQIA+, e de como, muitas vezes, as pessoas... ninguém está aí na rua gritando
dando porrada em pessoas LGBTQIA+, mas também exerce violência quando se omite, quando faz violência sutil, comentários, ou quando não se posiciona, né? Então, a gente tenta falar isso de uma forma delicada, de uma forma, às vezes, engraçada, de uma forma divertida, para conseguir levar a mensagem com a intenção de atingir os ouvidos não convertidos também, né? Bom, e aí, por fim, a gente criou agora o Núcleo da Diversidade na Faculdade do Einstein. Então, é nesse núcleo que eu e a Lê seremos grandes parceiros agora, né? Então, esse vai ser um grupo para discussão de conteúdos e estratégias de ensino sobre temas relacionados à diversidade. Então, estaremos eu e a Lê, a gente vai ter outros colegas envolvidos para discutir vários assuntos da diversidade e de que forma esses assuntos vão entrar na grade de forma transversal durante os cursos da Faculdade de Enfermagem e Medicina. Então, só para vocês terem uma ideia, cada disciplina tem um programa, né, um plano de ensino em que os conteúdos são listados e existe uma grade com os dias e horários em que cada aula vai ser dada, né? E qualquer faculdade tem esse tipo de programa. Então, o que a gente vai ter é um programa da diversidade, né, com conteúdos mínimos que precisam ser debatidos em cada assunto, e depois a grade de dias e horários, só que daí, na verdade, vai cair em diferentes disciplinas, entendeu? Então, vai ter uma aula sobre racismo, que vai falar, o tema racismo vai entrar com uma aula na disciplina de humanidades, outra na atenção primária, outra na dermatologia, né? E assim por diante. A ideia é realmente abranger todo o currículo e engajar as pessoas nessa discussão para que o diálogo seja homogêneo, né, e não tenha essa discrepância que a gente costuma ver nos diferentes ambientes de ensino. Então, a gente tem aqui esses diferentes temas de interesse que vão fazer parte do núcleo, né? Então, eu começo aqui com pessoas LGBTQIA+, que é a nossa veia principal, lá no Instituto de Saúde e Diversidade, mas eu não quero, né, todos esses outros temas serão discutidos e a gente vai debater qual é o conteúdo mínimo que precisa fazer parte do currículo e das discussões, né? Então, a gente está muito feliz com esses avanços. É claro que muita coisa ainda precisa ser feita, mas eu queria trazer para vocês qual foi a nossa evolução em pouco tempo, né, de debate desse tema. E convido vocês a participar da discussão também, porque a gente tem muito a aprender. A cisgeneridade aqui, humildemente, pede ajuda de vocês. E aí, então, vou passar a palavra para o Alê de volta aqui, gente. Obrigada. Eu adoro a Vivian, gente. Vou passar para a Celina, para ela contar um pouco para a gente a experiência dela. Não, acho que é isso. Acho que a palavra está contigo. Fica à vontade para expor teu trabalho. Troca comigo. Então, gente, muito obrigada por me receberem. Estou muito feliz de estar aqui com o meu professor. E, na verdade, a pergunta que a Pisci fez foi muito bem respondida por eles. E, na minha visão, o que a gente está fazendo também no ambulatório trans para ajudar a exatamente não ficar uma coisa focada, a não ficar só uma matéria de faculdade em que as pessoas vão discutir isso uma vez, expandir isso, inclusive, para outras especialidades. Então, a gente está com parceria, porque lá no Centro de Saúde Escola Barra Funda tem outras residências. E a gente está com parceria com a residência de psiquiatria, de pediatria, de GO, de psicologia, da fono também. Então, a gente não está só educando
alunos, como também médicos já formados que estão se especializando. E isso está sendo muito rico para os dois lados. Falando um pouco lá do Centro de Saúde Escola Barra Funda, né, do ambulatório trans, ele nasceu em 2019, com o Alê, a Casa Chama e o Dr. Rodolfo. Desde então, o Alê saiu, o Dr. Rodolfo que tem sido coordenador. E está sendo bem interessante, assim. A gente não tinha tido, acho que eu não tive ambulatório trans quando eu estava na faculdade, eu tive só na residência. Então, eu cheguei muito assustada, assim. O Rodolfo falou: vai lá atender o paciente trans. Eu falei: não, mas eu não sei. Ele: como assim você não sabe? Claro que você sabe. Uma pessoa como qualquer outra, vai lá. E aí é isso que a gente vê muitos alunos tendo o receio hoje em dia. Os pacientes chegam, os alunos chegam falando: mas eu não sei atender. A gente fala: não, você sabe, vai lá, faz uma consulta boa, uma consulta integral, e as particularidades, hormonização, se vai ter ou não, o que a gente precisa fazer, isso a gente discute depois. E o que eu tenho visto é um interesse muito grande por parte dos alunos. Eles chegam assim com muitas dúvidas, as discussões são muito longas, que a gente vai abordar tudo, né? As queixas psíquicas, as queixas clínicas, a hormonização em si, além de toda a questão social, né? Das vulnerabilidades que às vezes os alunos nem imaginam que a população trans passa. Então, está sendo bem positivo. E o que mais? É isso. Acho que eu só quero fazer um comentário em relação ao que a Cecília falou, que, em nosso benefício, né, e em benefício da diversidade, a geração de alunos e alunas agora tem outra cabeça, né? Tem outra abertura para compreender as diversidades sexuais. Né? Quando a gente vê o posicionamento clássico da galera da nossa geração, né, Ale? É falar assim: ai, meu Deus, já vem você de novo com esse monte de letra, com esse monte de definição. Isso é muito difícil, não consigo. Né? A geração mais jovem é o oposto, né? Para eles é vergonhoso não entender, né? Então isso é muito bom e eu fico muito otimista com o futuro, porque eu acho que a gente vem aí aos pouquinhos fazendo uma modificação e para a geração mais jovem isso está bem mais claro. A gente precisa ter esse movimento, né, que vá para além também da gente produzindo, mas vocês também, quanto pessoas cisgêneras, produzindo conhecimento junto com a gente nos espaços que vocês estão, porque senão a gente também não consegue sempre criar fissuras, né? Criar rupturas com uma lógica dominante, com uma estrutura de poder, com uma institucionalidade que está acostumada a pensar e a trabalhar de uma maneira muito específica que exclui outras pessoas, né? Então, muito interessante tudo isso que vocês estão articulando e em diálogo, em sintonia com a gente. Alguém tem alguma pergunta? Online também. Aqui, ó. Vem, garota, a senhora é brava. Eu gosto, assim, eu acho que é uma outra coisa que acho que a gente tem que lembrar também do ambulatório, que foi uma coisa importante que linka também com as outras discussões daqui, foi o momento que a gente conseguiu levar a PrEP para lá. Isso daí acho que você podia falar um pouco, sabe? Isso foi o quê? Faz uns 6 meses ou um pouquinho mais. Isso, na verdade, atraiu ainda mais, eu acredito, a população trans. E, assim, para a gente está sendo muito legal também. Saber que as pessoas estão protegidas, saber que
que estão acompanhando, é outro motivo para elas estarem acompanhando regularmente no médico com a gente. Então, a gente está achando bem legal. Deixa eu só falar uma coisinha, porque essa coisa da PrEP, por exemplo, a gente comemora e tudo mais. Cara, é um direito, né? A gente precisa ter a saúde integral da população trans. A gente tem uma política pública de saúde integral da população trans. Então, ter isso, esse movimento que a gente está fazendo na faculdade, não somente você colocar em perspectiva o direito, né? A população trans como uma população de direito à saúde, que é o básico e é fundamental, né? E isso é uma premissa básica eu sou um especialista na atenção primária, e é uma premissa básica da atenção primária, dar acesso à população, né? E acesso à população quer dizer acesso a toda a população, acesso universal. Nosso sistema de saúde é um sistema de saúde universal, né? Querem mudar, não vão conseguir. Nosso sistema de saúde é um sistema de saúde universal. Então, é muito bacana ver vocês, dessa nova geração, já entendendo que essas coisas são coisas para estar na atenção primária, são coisas básicas e são direitos básicos da população trans como uma população de direito à saúde. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que é mais para a Celina. Eu me lembro de ter encaminhado algumas crianças e adolescentes trans também para o ambulatório. E aí eu queria saber como que está isso, assim, como que tem sido esse acolhimento e como porque você disse um pouco do medo dos profissionais, esse primeiro receio em atender a população trans, né? E aí eu queria saber como que é isso com as crianças e adolescentes que a gente tem encaminhado. Oi, foi. Então, com certeza, a gente fica ainda com mais os residentes, pelo menos da pediatria, que estão atendendo agora com a gente. Também no começo ficam receosos, né? Mas o que eu tenho que abordar? Será que eu vou falar alguma coisa que vai fazer o paciente se sentir mal? Vou estar sendo preconceituoso? Então, está sendo bem legal, até para a parte do ensino, né? Focando no ensino, da gente conseguir educar pediatras já. Com relação aos pacientes, a gente conseguiu essa parceria, então está bem complicada, né? A nossa lista de espera, ela está gigantesca, mas a gente tem conseguido adiantar pelo menos 2 pacientes pediátricos toda sexta-feira, porque aí os residentes da pediatria estão lá e eles atendem, entendeu? E aí eles discutem com a gente. Infelizmente, no SUS, nem tudo está disponível, né? A maioria das coisas só está disponível para maiores de 18 anos, mas só o fato da gente, por exemplo, conseguir trazer os pacientes pediátricos para fazer parte do grupo de psicologia, por exemplo. Um grupo de psicologia só com pessoas trans, onde eles vão se identificar. Isso está sendo bem legal, pelo que eu estou vendo. A gente queria, inclusive, aumentar, né, as vagas de pediatria, mas a gente também tem que aumentar todas as outras vagas, então está um pouco complicado. E aí, nesse sentido, eu acho que está tendo um trabalho, assim, né, porque a demanda está muito grande nos últimos tempos e o ambulatório acabou se tornando uma referência também. E aí, Celina, você acha que tem uma abertura para a formação desses profissionais? Porque eu fico muito preocupada, na verdade, de os profissionais chegarem com receio de atender um outro ser humano, assim. Mas esse milindre, ele existe pela falta de conhecimento e de informação. E aí você fica pensando, uma pessoa que passou no vestibular de medicina, mas que não tem conhecimento sobre a população trans, e de como que a gente agrega
nesse processo que é da residência, esse conhecimento para que os profissionais não cheguem, e aí eu estou perguntando isso para vocês três, para que esses profissionais não cheguem no mercado com esse medo. O que vocês sinalizam? Como que vocês acham interessante isso? Vocês acham que essas parcerias entre o poder público e a sociedade civil, que é no caso o que a Casa Chama faz, contribuem nesse sentido de que a sociedade civil sempre chega aonde o Estado não consegue chegar e atinge a população que o Estado não está conseguindo e que talvez a gente possa contribuir mais nesse lugar. Vocês têm uma perspectiva em relação a isso? Qual a avaliação de vocês? Eu entrei na residência e aí que eu fui conhecer o ambulatório trans. Hoje em dia eu vejo já alunos do 4º, 5º ano ansiosos para passar no ambulatório trans. Então, acho que isso está realmente, pelo menos na Santa Casa, né, que a gente tem a oportunidade de ter esse ambulatório. Agora, o retrocesso que está tendo, no geral, né, não deixa a gente tão esperançosa assim. Matuza, sabe que uma coisa que eu penso é que é um absurdo a pessoa ter medo de tratar um outro ser humano, né? Seja ele qual for. Mas isso existe, né? Não tem, a gente tem que trabalhar com dados de realidade. Isso existe, isso que a Celina falou, existe. As pessoas elas têm, ou às vezes elas têm medo de melindrar esse paciente, ou é preconceito mesmo. E a gente só vai quebrar isso quando a gente tiver uma representatividade da população trans nos serviços de saúde. Então, eu preciso ter médico trans, eu preciso ter recepcionista trans, dentista trans, eu preciso que a população trans vá numa UBS, por exemplo, e se sinta representada nos funcionários, se sinta representada nas suas datas comemorativas, né? Tem sempre lá a saúde do homem, saúde da mulher, e a população trans, cadê? Cadê o cartazinho? Parece uma coisa ridícula, mas é de representatividade, né? Quanto mais a gente colocar essas pessoas, todos, dentro do sistema de saúde, né? Mais isso vai ficar normalizado para pessoas que não têm essa sensibilidade, não é sensibilidade, essa abertura, como a Vivi falou, né? Então, eu acho que o movimento é inclusão em todos os lugares, né? Eu não conheço, posso estar falando uma besteira, como eu falo 1 milhão, porque eu falo besteira, mas eu não conheço um médico ou uma médica trans, né? Muitas vezes a gente fala de um lugar que não é o nosso, né? Porque não tem quem esteja aqui para falar pela gente, né? Então, cadê o médico trans? Cadê a médica trans? Né? Cadê a população trans no nosso cotidiano, né? Enquanto for nicho, os alunos da medicina, e qualquer outro aluno e qualquer outra pessoa, eles podem ter medo, de receio de atender essas pessoas, né? O que você acha, Vi? Eu concordo. Eu então participo, né, de várias atividades de ensino e convidei, por exemplo, a Atos já foi comigo lá, Pice também será convidada, porque eu acho que uma coisa, né, pessoal, é eu contar para os alunos e alunas, olha, preciso usar o nome social, tá? Né? Isso tem um impacto. E o outro impacto, totalmente diferente, é Atos, Pice, pessoas transvestigêneres contarem, eu cheguei num serviço de saúde
e eu estava desconfortável, porque nos meus documentos ainda constava o meu nome de registro, e eu tive que fazer isso, e isso, aqui, todo malabarismo e tal, e o constrangimento de sei lá, precisar levar uma pessoa do outro gênero para não ter aquela coisa da chamada do nome na sala de espera, né? Então, essa empatia que pode ser muito difícil para um aluno ou aluna que teve uma construção social binária e determinada pelo sexo fenotípico, desconstruir a narrativa, o depoimento tem uma importância grande, educadora também, eu acho, sabe? Então, a sociedade civil tem uma importância enorme, organizações como a Casa Chama têm uma importância enorme, para trazer discursos que são verdadeiros, da vivência mesmo das pessoas transvestigêneres. Isso tem um impacto educacional enorme, e a gente aqui está sempre de portas abertas, porque isso é uma ferramenta de educação que não tem equivalente, a gente não consegue reproduzir, né? A gente não consegue fazer transfake, né? Então, não existe isso aí na medicina. Tem uma pergunta que veio lá do Zoom, gostaria de fazer uma pergunta. Existe alguma movimentação das políticas em gestão em saúde em relação à população trans que não tem acesso a informações ou aos acessos de hormonização, que procuram medicamentos por conta própria, que usam hormônios sem acompanhamento de endro, e já fiz alguns casos em relação a isso, e me parece um ponto crítico dentro da atenção básica. Eu acho que essa pergunta ela é bem importante, porque muitas pessoas trans que eu conheço, às vezes, se indicam como usar a hormonização, e começam por esse lugar também. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque as minhas primeiras doses de hormônio foram dessa forma. Foi sem acompanhamento médico, e aí eu acho que, para além de saber se existe alguma política no sentido de a gente levar essas informações, de disseminar mais sobre isso, eu acho que talvez seria importante a gente falar de quais são os riscos em relação à automedicação e à auto-hormonização. Olha, políticas públicas há, na verdade. É que não adianta ter política pública se ela não é botada em prática, né? Política pública, a gente tem, o SUS é uma coisa linda, né? A política pública tem. O que não tem é vontade política para colocar ela em prática, né? O acesso à população trans, à hormonização, à cirurgia de redesignação, a qualquer coisa, era para ser premissa da atenção primária, da atenção básica. Hoje, a gente vê pouquíssimos lugares da atenção primária, como o Centro de Saúde Escola Barra Funda, que treina o seu médico de família e comunidade para fazer esse atendimento, né? Muitas vezes você vai procurar esse atendimento, eles te encaminham para o setor secundário, para o endocrinologista, né? E esse tratamento não precisa necessariamente ser feito pelo endocrinologista. Ele pode ser feito pelo médico de família e comunidade, se ele for formado para isso. Então, voltamos de novo na formação. A gente precisa formar esse médico para que ele tenha a capacidade de fazer esse atendimento na unidade básica, né? A unidade básica é o local do acesso. Eu não vou, se não passar pela unidade básica, se a gente não conseguir fazer funcionar essa política de saúde integral à população trans e que ela seja da atenção primária, o acesso vai continuar sendo muito difícil, né? Então, toda a UBS, todo médico de família de UBS tinha que saber fazer isso, porque aí o acesso fica muito mais
fácil, né? Existe uma OBS para cada região, pequena região da cidade, toda pessoa deveria estar cadastrada numa OBS, e essa OBS deveria saber fazer esse tratamento. Então, é colocar essa política em prática, mas também passa pela formação, por isso que por tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Quer falar? É engraçado que a gente fala isso, né? Mas a gente tem muito endocrinologista mesmo que não sabe harmonizar e não é um conhecimento assim tão, né? As pessoas acham que a harmonização é um bicho de 7 cabeças e não é assim. A gente, como médico de família, sendo treinado, agora eu saindo como 2 anos de residência, eu me sinto segura para atender paciente trans e hormonizar, se for o desejo da pessoa. Mas o que tem acontecido agora em São Paulo, várias unidades abriram. Eu não tenho a informação se elas estão funcionando corretamente, se os pacientes estão conseguindo marcar consulta, mas várias unidades abriram, isso foi o que a prefeitura passou para a gente, como centros de hormonização, isso dentro de UBSs, então, que nem o Ale falou, né, na atenção básica. Mas assim, eu ainda não tenho essa informação. Isso foi bem recente, acho que faz uns 2, 3 meses, no máximo. Eu só quero complementar a fala do Alexandre e da Cecília aqui, para dizer que, também nesse aspecto, as organizações como a Casa Chama têm uma missão importante, que é de informar, olha só, gente, vocês têm esses direitos, né? Então, se você chega num posto e aquele médico lá não sabe, você tem o direito de exigir e de buscar a atenção devida aí, né? Pode ser em nível primário, secundário, mas o fato é que existe a política de saúde, é seu direito, e aí, muitas vezes, a informação não chega para a pessoa trans também, para ela poder fazer essa exigência, né? Então, é uma missão importante que a gente tem de divulgar esse conhecimento. Com licença, linkando um pouquinho essa questão desse assunto, eu queria saber a opinião de vocês sobre, sim, abriram vários lugares aí de hormonização, só que, no meu ponto de vista, existe um protocolo de atendimento para pessoas trans. E eu acabo achando um pouquinho complicado, porque, infelizmente, a gente é colocado mais uma vez dentro de uma caixa, onde a hormonização que é indicada para mim é indicada a mesma hormonização por DIG e a mesma hormonização para outra pessoa. Então, mais uma vez, a gente acaba entrando para dentro de uma caixinha onde todas as pessoas trans são iguais. Então, eu queria saber como que é a opinião de vocês em cima dessa questão desse protocolo. Fogo no Quengarau. Eu sou intersexo. Eu tenho hiperplasia adrenal congênita, modo não clássico. E aí, eu estou na fila da hormonização há séculos, porque além de vocês não saberem harmonizar transmasculino, o transmasculino intersexo, então, não sabe nem o que faz com esse bicho. Então, assim, eu, por exemplo, desisti e vou me harmonizar sozinho, seja o que Deus quiser. E, tipo assim, porque é uma demora muito grande quando você fala ainda por cima que você é intersexo. Porque você já produz testosterona. Tá, eu já produzo. Então, obviamente, eu não vou tomar a mesma dose que o DIG. Não vou tomar a mesma dose que o Atos. Mas e aí, eu vou tomar qual dose? E não tem resposta, sabe? Então, é isso. Eu acho que é muito complicado esse negócio da dosagem. Ainda mais pensando nisso. Existem várias intersecções, existem vários corpos. Às vezes a pessoa é maior, a pessoa é mais baixa, a pessoa quer um resultado tal, a pessoa quer um resultado tal. Então, eu acho que é isso. É muito complicado essa questão das doses. Eu não comecei por causa disso. Muitas vezes o nosso corpo acaba sendo um experimento, né? Pela falta de acesso ao serviço de saúde, e a gente acaba, como a Matuza falou, pegando informação entre nós mesmas, né? E tem todas essas questões de que realmente, inclusive, às vezes eu vejo, por exemplo, o meu médico é meu amigo também, assim, ainda bem. Então, a gente tem uma relação muito boa, mas eu também vejo que ele estudando, porque ele também está aprendendo, né? E, assim, é um processo constante.
E também existem, como você falou, Lia, tem várias questões em relação ao teu corpo intersexo, né, que deve ser pensado nas suas especificidades. Acho que em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS também, tem estudos que mostram que a efetividade do hormônio se torna diferente por conta da interação medicamentosa com os antirretrovirais. E assim, são coisas que a gente ouve minimamente falar, assim, porque eu pesquiso, assim, mas não tenho também grandes informações, sabe? Eu sinto que a gente fica muito distante de saber dessas coisas, assim. Acho que entra também nesses... A gente acaba entrando nessas caixas de, olha, é isso que você tem que fazer, são 2 Perlutan por mês, entendeu? Para você ficar bem, não ter TPM, e vai fundo. Isso é muito complicado, né? O que vocês têm a dizer? Acho que existe essa ambivalência na medicina em várias áreas, na verdade, né? Entre fazer um protocolo, guideline, que é uma receitinha de bolo, que vai fazer igual para todo mundo, e fazer uma medicina mais individualizada. Esqueci de tirar a máscara. E fazer uma medicina mais individualizada, o quanto que tem vantagens e desvantagens em relação a isso, né? É claro que, no fim das contas, todo ser humano é único, e as receitas existem para guiar, mas não para determinar a forma como o tratamento daquele indivíduo vai ser realizado, né? Eu acho que a ausência de conhecimento, Pissi, reflete o quanto é invisibilizada a questão transvestigênero na medicina como um todo. Por que a gente conhece tão pouco? Porque se faz pouca pesquisa, porque se produz pouco conhecimento. E esse é outro investimento que a gente deve fazer como educadores, né? Que as pessoas se inspirem para fazer cada vez mais pesquisa qualificada para tratar de forma adequada, com evidência científica, as pessoas travestis e trans. Formação, né? Não tem jeito. É isso, a gente não faz muito, né? Não tem pesquisa qualificada, ou muita pesquisa qualificada para isso, porque ainda é uma coisa de nicho, né? Mas também porque é um conhecimento que se constrói, né? Eu acho que o conhecimento da hormonização ele não é um conhecimento novo, mas esse acesso maior à hormonização que a gente, graças a Deus, tem visto, que apesar de todos os pesares, há um acesso maior mesmo, a gente tem visto agora, né? E as pessoas os médicos e as médicas que estão começando a fazer isso, tem que ter tem que ter uma formação específica e tem que ter pesquisa. A gente já viu, a gente está faz 2 anos de pandemia, a gente já viu que sem a ciência a gente não vai para lugar nenhum, né? Então tem que ter pesquisa qualificada, a gente tem que... e outra coisa, a dose não ser individualizada é um problema de formação, às vezes, bem mais anterior que a própria eu sei dar o remédio ou não sei dar o remédio. Individualizar está no cerne do médico que aprendeu a fazer uma medicina centrada na pessoa, né? Então, ele vai individualizar. Então, eu vejo você falar isso, eu falo, porra, a gente ainda está errando, né? A gente, puta que eu pariu. Temos um chão ainda para caminhar que é importante. Lia, não vai fazer nada sozinha. Daqui a pouco a gente conversa. Espera aí. A gente lá no ambulatório tem tido essas questões. Às vezes a gente vê um efeito colateral que uma pessoa relata, outra pessoa relata, a gente vai ver na literatura e não acha nada. E a gente não sabe, realmente precisa ter pesquisa e muita coisa a gente está fazendo assim, com as informações que a gente tem. E, nossa, uma coisa que o ambulatório trans me ensinou é isso. Assim, você tem duas pessoas assim, parecidas, às vezes, mesmo IMC, sabe? E
uma com uma dose de hormônio, a testo vai para 1.000 e a outra fica em 200. E aí as pessoas te perguntam, mas por quê? E você fala, não dá para explicar. O seu corpo reage assim. E é isso mesmo, a gente tem que ver cada um da forma como cada um é, né? Atos, eu compartilho de você que a gente é um experimento, assim, eu sinto a mesma coisa, eu falo assim, tá, é uma loteria. E fora que, às vezes, você continua fazendo tratamento igual e, de repente, as coisas mudam. E aí você fala, puta, o que é, meu? O que é, assim, sou eu? Aí, bom, aí é isso, né? Mas o atendimento ele é básico, em comum para todo mundo, mas tem essa possibilidade. Se você continua indo no mesmo médico, eles vão adaptando, né? Por isso que é importante fazer o acompanhamento, sabe? E, assim, a gente na Casa Chama, né, acompanha muita gente e tal, e, assim, o preço, né, o custo de se automedicar ele é muito alto, né? Tem, principalmente quando é umas Perlutan lá, tipo, a gente vê as meninas, às vezes, aplicando Perlutan demais, entrando sabe, num surtos por causa disso, sabe? Testosterona também é uma coisa que também precisa ser controlada, né? E eu super indico assim que ninguém faça na Casa Chama, isso é uma das coisas que a gente trabalha para que não seja feita. Mas a gente tem um potencial público interessado em medicina também, essas pessoas aí. Porque de verdade, eu já conheci várias travestis que elas manjam pra caralho de química. Você já discutiu com elas sabem todos os miligramas, as coisas, assim, sabe tudo, você fala assim, é o quê? Da onde vocês tiram? Sabe tudo, sabe, sei lá, sabe tudo, sabe até demais. Aí tecnologia travesti. Tudo. E aí elas fizeram alguns cursos de medicina delas mesmas. E eu acho que tem essa sabedoria. Eu não estou deslegitimando esse conhecimento delas, mas de ninguém, nem delas, nem dos boys. Mas é isso, assim, sabe? Esse sistema de conseguir mais vaga para a faculdade, para ter pessoas trans. Inclusive, já que a gente chegou nesse assunto, obviamente, esse é o nosso primeiro congresso, a gente teve vários desafios, né? E a gente não conseguiu achar médico trans para esse. Sendo a gente ainda... A gente não conseguiu. Claro que agora assim, é bom que vai dizer, mas tem o fulano de tal e tal, daí a gente vai começar a achar, né? E a gente vai ter o ano inteiro, até o ano que vem, para a gente trazer essas pessoas. Mas falta cota, acho que a gente tem que lutar por cota para as faculdades, isso aí é muito importante. Eu queria aproveitar, que acho que eu não vou falar de novo, o Matuza que vai encerrar, agradecer demais, assim, agradecer vocês, Vivi, que maravilha, obrigado. Sim, você deve ser uma professora incrível, deve ser muito... Seu trabalho, assim, eu quero conhecer, quero ir lá, a gente te visitar. Muito parabéns pelas palavras, a precisão, o pensamento, completamente alinhado com nossos valores. É muito legal também quando você... esse congresso proporcionar isso, né? Esses encontros, você fala assim, nossa, isso está acontecendo lá, que legal, sabe? Tipo, que tem um outro núcleo também que se alinha com a gente, né? De alguma forma, de várias formas. Queria agradecer vocês todos, doutora Celina, a paciência de sempre, e doutor Alexandre também por ter feito parte dessa construção desde o princípio e ser nosso parceirão. É isso. Você vai falar, Mantu? Eu acho que é a Agatha que quer falar, e aí nem sou eu que vou encerrar. A Pissa encerra e eu só apresento a próxima mesa. Na verdade, antes de eu começar, eu ia falar assim, Vivian, você não quer começar a dar aula de ciências sociais, não? Aquelas, porque eu não entraria para medicina, porque... Mas, enfim, eu amei assim, amei sua didática, amei a didática de todas as pessoas que estão aqui.
Eu só queria entrar rapidinho na brecha da fala do Dig, que é muito importante, quando ele fala dessa questão das travestis saberem das questões de se bombar, que, inclusive, no Pajubá, a gente vai ver vários termos assim, de bombar, vai ver termos, né, que vai remeter a esse lugar. E eu vejo muito, na verdade, essa sabedoria como uma sabedoria da navalha, como uma pedagogia da navalha, porque é uma pedagogia marginalizada. Antigamente, nós não éramos possíveis nem de sermos estudadas. Hoje em dia, já somos possíveis de ser laboratórios, mas antes nem isso era cabido ao nosso corpo, né? Então, vem muito desse lugar. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, travesti preta, periférica e tal, e aí ela, ai, menina, que isso, vamos se harmonizar. Você toma esse remédio, você vai nesse remédio, nessa farmácia. E eu sei que tem toda a questão de passar pela medicina, por médicos, especialistas, porque é algo que, inclusive, pode me prejudicar minha saúde mental, o humor também, né? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que o meu corpo lida com isso? Como é que eu percebo esse atravessamento emocional, psicossocial, lidando com todo esse paranauê, enfim, que o meu corpo ele tá passando, né? E é basicamente isso. Aí tem você estava falando sobre educação sexual. Na verdade, ambos falaram sobre isso, né? Eu creio, inclusive, que não seja somente sobre educação sexual, mas reeducação sexual, porque já existe uma educação sexual. A gente já é impostas a uma educação sexual. A gente é programada para se ver e se identificar desde a fotografia do útero, do ultrassom no qual é colocado. Inclusive, essas performances de gênero, né, ela advém de um... Eu esqueci agora o nome do... Não me lembro se era um médico, enfim, mas era um acadêmico bem antigo, que ele pegou o útero, pegou, né, os órgãos feminino, masculino, entre aspas, nessa perspectiva de reducionismo biologizante, e, a partir deles, começou a vir as estéticas. Então, da mulher tem útero, é mais fechado, então como é que vai ser essa questão da sensualidade, da sensibilidade? O do homem, então, vem também de uma perspectiva da embriologia, por exemplo, né? E aí, assim, trazendo essa perspectiva, eu tinha até anotado aqui uma questão de como isso tem narrativas e camadas muito mais frustrantes. Por exemplo, cadê ele? Não está aqui ainda não, mas ele falou sobre a questão do intersexo, né? Como que essas pessoas intersexo são vistas atualmente? E por que é que a gente encara a disforia apenas como uma disforia de pessoas trans, quando essa disforia é de gênero, e a disforia ela não foi criada pela gente. Ela, na realidade, foi impactada ao nosso corpo, porque nós somos disforia ótimo. Porque nós fomos atravessadas por esse viés. Então, por quem me olho? Para quem me olho? Como me percebo, né? E aí a gente vai entrando nessa estética adoecida, essa estética dos corpos, né? E aí a gente vai chegar nessa questão da disforia de gênero, quando, na verdade, existem inúmeras outras disforias. Às vezes, pessoas, inclusive do senso comum, acham que fala disforia está falando de pessoas trans, quando existe disforia territorial, existem inúmeras disforias que o corpo ele pode estar passando exatamente por não se ver, por se ver nesse não lugar, né? Que não é dele, mas é gerado para se ver e se captar nesse não lugar. E aí, falando sobre as universidades, tem um dado que foi realizado pela Sarah Wagner York, que, enfim, é uma professora, mestre em educação, que consta que somente 0,02% das pessoas trans e travestis se encontram no ensino superior. Então, a gente vai ver essa violência institucional, estrutural, que não deixa a gente chegar nesses espaços. E dessas 0,02%, eu sinto que muita potência tem. As pessoas trans que hoje acessam. Aí eu vou trazer mais ciências sociais, etc. Né? Desde a Letícia Nascimento Carolino, que trouxe o livro agora Transfeminismo, desde a Maria Clara de Araújo, desde a Jaqueline Gomes de Jesus, desde a Helena Vieiras, desde a várias travestis, a Marina, a Renata Carvalho, enfim, inúmeras, que consegue adentrar, hackear esse espaço e produzir pedagogias travestis, né? E quando a gente fala da medicina, é um pouco mais complicado ainda de acessar esse lugar, de travestilizar essa ótica, né? Mas eu creio que a gente vai chegar lá, né?
E esse é um sonho que chegar lá é a nossa maior pedagogia de sobrevivência e pedagogia de estar e ser digna. Porque não era nem para eu estar aqui agora. Não era nem para eu estar pensando em entrar numa universidade. Não era nem para eu estar pensando em produzir minhas narrativas. Porque eu acordo todo dia, eu saio de casa com medo de levar uma pedrada, com medo de ser esfaqueada, com medo de ser queimada viva, com medo de ser colocado para os cachorros me estuprarem, com medo, que nem aconteceu com a Gisberta, em Portugal, que era uma travesti imigrante do Brasil, que foi espancada, enfim, apedrejada por vários adolescentes e depois jogada no fundo do poço. A Maria Bethânia até cantou uma música, né, que foi feita lá também, enfim, sobre uma homenagem a ela. Não só isso, outras diversas narrativas. A maioria das nossas mortes acontecem em terrenos baldios, acontecem nas ruas. E se a gente olha por essa ótica e vê que, não me lembro agora a porcentagem do dossiê da ANTRA, mas 70% ou 60 e pouco por cento das mortes de pessoas trans vêm de prostitutas que se prostituem. E onde elas estão? Na rua. Em que narrativa e quais são esses corpos, se eu compreendo que 80% das pessoas trans e travestis que são mortas são negras? E aí vai um outro contexto. Quando a gente fala da transfobia institucional, da capacitação do corpo que vai atender, né, o atendimento clínico para a pessoa que está chegando ali, como eu lido também com outros recortes de uma travesti com deficiência? De uma travesti negra, né? Uma transfobia racializada, porque a Roberta Silva foi queimada viva e todo mundo disparou nas redes sociais que aquilo foi somente transfobia, quando, na verdade, ela era uma travesti negra em situação de rua. Aquilo também foi racismo. Foi uma transfobia racializada que eu posso pegar, não é loucura da minha mente, são dados estatísticos, né, que culminam essa narrativa. Então, assim... obrigada, Transfobia, gente. racismo e também preconceito contra as pessoas em situação de rua. Exatamente. Né? É um conjunto de fatores aí. Agatha Power. Gente, ela arrasa cirúrgica. Eu fiquei pensando mil coisas, né? Mas eu fico pensando, tem uma definição assim, a forma como eu penso a disforia, porque a gente sempre ouve muito dos discursos biomédicos, psiquiátricos, né? Que a gente é disfórica, a gente está no corpo errado. E, para mim, essa disforia é uma frustração em relação à expectativa que a cisgeneridade tem. Tipo, a disforia não está em mim, a disforia está no que fazem, no que acreditam e na forma como me leem. É muito louco isso, né? Alguém queria complementar alguma coisa? Eu queria fazer um momento de Jequiti depois. É só uma frase aqui que a Valéria Barcelos falou para a gente em um dos nossos episódios do podcast. Né? Ela falou assim, todo mundo fica muito preocupado com a saúde mental das pessoas trans, travestis, né? Mas o problema quase sempre é da saúde mental das pessoas cis. Né? Porque, justamente, né? Porque assim... A incapacidade de aceitar está na cisgeneridade, não está nas pessoas trans, né? Então, vamos trabalhar a saúde mental das pessoas cis, pessoal. Chique. A gente falou bastante de pesquisa, né, da importância das pesquisas, e aí eu queria trocar uma ideia com vocês, porque eu também conversei com o Liá, e ele falou que tudo bem se a gente trouxesse um estudo que a gente está desenvolvendo, que é parte do HOPE, inclusive, né, porque a gente está com um estudo de percepção de cura para o HIV. Né, e a gente está assim, trabalhando bastante para que esse é um questionário, né, e aí a gente, enfim, ele vai gerar uma série de outros estudos para a gente entender como estão sendo produzidas as tecnologias de cura e de como elas serão recebidas pelas populações. E aí a gente tem um comprometimento ético, político, de entender como a nossa comunidade, como as pessoas trans, vestigêneres, e as pessoas travestis e as pessoas negras, pessoas racializadas, compreendem esses processos, se vão receber bem, como isso pode ser dinamizado. Né? Então, tem poucas pessoas aqui, mas a gente trouxe alguns questionários. Seria muito legal se vocês pudessem preencher esses questionários. Essas pesquisas elas são muito importantes. A gente discutiu sobre a necessidade de se fomentar cada vez mais, né, de ter cada vez mais. E também queria falar que a gente tem
assim, isso não é muito recorrente na medicina, né? Mas tem pessoas também trans por trás desses estudos, né? O Atos, a gente está, e outras pessoas cisgêneras super capacitadas também, e a gente está tentando, inclusive, com muito cuidado, trabalhar com esse questionário, né? Com esse estudo, porque, inclusive, para despatologizar diversas noções que são muito comuns, né? E que a gente, inclusive, pegou esse questionário, de certa forma, meio pronto, e a gente transformou ele em muitos aspectos, né? Para realmente tirar as perspectivas de que a gente está no corpo errado, ou que a gente precisa fazer um tratamento ao invés de um acompanhamento, né? Eu acho que essas coisas, elas são bastante sutis, mas elas são arbitrárias, mas elas não são aleatórias. Então, eu acho que, assim, a gente está com os questionários aqui, seria muito legal se vocês pudessem, não precisa responder agora, porque ele leva um tempo, uma meia hora, mas se vocês pudessem ficar com vocês. Não são só pessoas trans, pessoas cis também podem responder. É interessante que quando a gente faça uma análise interseccional, a gente vai entender a partir dos diferentes marcadores sociais da diferença, né, quais são as diferentes perspectivas em relação à cura, porque vai acontecer, né? E isso torna o estudo mais rico. Então, a gente vai deixar os babadinhos ali, e aí quem quiser, quem puder fomentar, faz isso e depois entrega para mim em algum momento, ou para o Atos. Obrigada, o momento de Jequiti acabou. É isso? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Eu acho que é isso, né? Certo, eu acho que sim. Então, eu acho que a gente encerra. Queria agradecer novamente a presença de todo mundo. Foi uma discussão muito chique. Acho que vocês estão fazendo um trabalho bem legal, muito importante. Um fortalecimento assim, real, né, que vai fazer muita diferença em repensar esse processo de cuidado, né, de uma maneira mais integral e articulando várias estratégias, inclusive de acesso a tecnologias. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigada mais uma vez.